Pronto, estamos iniciando, né? Então, o nosso bate-papo de hoje, tá? Vamos falar hoje sobre os meridianos do elemento madeira. Pode falar, Maria Ângela, que você levantou a mão. Não, é por engano, eu não sei o que eu apertei aqui, não. Ah, Vou, tá bom, então. vou ver se eu consigo desapertar aqui. Tá joia. Bom, então hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre os meridianos do elemento madeira, né? Hoje a gente está encerrando esse elemento, viemos falando aí de, né, vários recursos desse elemento para nos ajudar aí a equilibrar o corpo, né? E aí hoje vamos falar dos meridianos do elemento madeira. Espera aí só um pouquinho, que o monitor hoje está chatinho. Bom, vamos repetir aqui, né? Sempre falo na aula dos meridianos, né? São meridianos chamados, né, de meridianos ou canais de energia. Eles estão distribuídos pelo corpo em vários níveis. Alguns são mais superficiais, próximos à pele. Outros preenchem espaços entre músculos e tendões. E outros são mais profundos, estão conectados com os vasos sanguíneos e o sangue, de um modo geral, tá? E é através desses canais que o Qi de diversas naturezas se espalha em todas as direções, permeando e irrigando os órgãos internos. Também é através desses canais que a essência dos órgãos internos é transportada para todo o corpo, tá? Bom, eles respondem, né? Os meridianos respondem pela integridade da harmonia aqui, da telenomia biológica, né? Que é a finalidade biológica dos seres, tá? E a função dos meridianos é manter em harmonia aqui todo o nosso corpo. Os meridianos estabelecem o equilíbrio e fortalecem o sistema imunológico, tá? E são 2 os meridianos sustentados pelo elemento madeira. Isso aqui foi acertado. Espera aí que eu vou acertar de novo. E aí, esse danado desse computador está me dando uns probleminhas. E ele não está, a hora que eu faço os acertos, às vezes ele não está gravando. Então, deixa eu trocar aqui, para a gente não fazer nem meia confusão, quem for assistir nossa aula depois, tá? Bom, em breve eu vou ter que trocar o computador, né? E realmente, esse aqui já está, vamos dizer assim, está me dando uma surra. Tá bem? Então, vamos lá. Né? Então, os meridianos, né, do elemento madeira são sustentados aí pelo fígado e pela vesícula biliar, tá? Ou sustentam, né, esses 2 órgãos, tá bem? O meridiano do fígado é um canal, né? O canal de energia principal dele começa no pé, tá? Aqui, ó, na parte interna do dedão, sobe pela perna, pela parte interna da perna, trabalha a pelve, né? Aqui na região da pelve, inclusive quando ele circula por esse trajeto, tá? Aqui, ó, da pelve, ele está irrigando os órgãos sexuais femininos, tá? Ele nutre o nosso útero, né? Toda o nosso aparelho reprodutor feminino é nutrido pela energia do fígado, tá? Aí ele sobe, então, né, pela face aqui, ó, da perna, passa ali pela pubis, tá? Sobe para o abdômen, e aqui no ponto F14, né, o fígado 14, ele penetra, e aí ele leva energia para o fígado e para a vesícula biliar. Depois ele atravessa o diafragma, ramifica lá para a região lateral do tórax, aqui, sobe aqui indo para a garganta, tá? E daqui
ele faz essa conexão aqui, ó, lateral, tá? Para nutrir aqui a parte da orelha, maxila, tá? O maxilar aqui ao lado e os olhos. E aí ele vai se conectar ao vaso governador e depois ele se conecta novamente do outro lado no maxilar lateral, tá? Então ele anda bem, né? Faz um bom trabalho aí pelo nosso corpo. Os aspectos da vida que o meridiano do fígado vai trabalhar são a vontade, a responsabilidade, capacidade de reagir à vida, os limites, o poder, o ser correto, o crescimento, né? Crescimento espiritual, mental, emocional, intelectual, inclusive, né? E o desenvolvimento na nossa caminhada, tá? Muitas vezes a gente separa, né? Tende a separar o intelecto do espírito, mas eles não vivem separados, né? À medida que o intelecto se desenvolve e cresce em conhecimento, o espírito, consequentemente, cresce junto, né? A função do fígado, né, é de desintoxicação, de absorção digestiva, de armazenamento do sangue e de impulso criativo. Então, se parar para prestar atenção, né, as funções físicas dele, né, vamos falar assim, fisiológicas dele, mas as funções energéticas de impulso espiritual são bem fortes, né, bem dizer assim, expressivas na nossa caminhada. Emoções que normalmente o fígado controla, né? Ou expressa, a palavra correta não é nem controla, é expressa. Né? Autoconfiança, força de vontade, expressividade, harmonia, emotividade, conexão e restauração do eu. Então, é um órgão bastante importante para nos auxiliar nessa conexão com o nosso eu interior. Tá? Problemas, né, que nos mostra aí o fígado com desequilíbrio, a raiva, a frustração, a amargura, ressentimento, desejo de vingança, sentimentos de culpa, se sentir estagnado, a depressão, a hipocrisia, né, a expressão hipócrita, o tédio, tudo isso mostra que existe uma disfunção. Né? Se a gente for observar, ó, o tédio é o oposto da raiva, certo? O tédio nos deixa sem ação, sem disposição para movimentar, né? Ao inverso da raiva, que nos deixa com disposição, animados, né? Para resolver. Se é uma raiva ativa, uma raiva expressiva, com um sentimento de frustração junto, ela vai tender, inclusive, a ser explosiva, né? A extrapolar. Mas se é uma raiva criativa, produtiva, ela vai nos ajudar a produzir, né? A resolver as nossas questões e aquilo que nós precisamos fazer, né? Em benefício do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento. O meridiano do fígado nos convida a ser assertivo e produzir apropriadamente para crescer e desenvolver. Trabalhar o raciocínio, a capacidade de planejar estratégias com discernimento e sabedoria. E aí ele nos convida a pensar que raciocínio resulta em rapidez nas ações. A sabedoria ajuda a compreender e ter capacidade para agir nos eventos da vida.
raciocinar sobre um evento vai nos ajudar a encontrar soluções para resolver aquela questão ou para colocar em prática aquele projeto que a gente tem, né? De repente, eu tenho uma ideia ou um ideal de construir, vamos colocar aqui uma lojinha, né? Aí, de repente, eu resolvo vender cristais, vender ferramentas terapêuticas, e aí eu quero abrir uma loja. Eu vou precisar usar do raciocínio e da minha capacidade de planejar, e é exatamente o fígado que vai me fornecer essa energia. Inclusive, né, a capacidade de discernir sobre o que devo e o que não devo fazer ali. Tá bem? E a gente achando que ele não é lá um cara muito legal, né? Muito antes, pelo contrário. Essa frase aí eu trouxe ela bem latente, porque eu até brinquei com a Maria, eu falei, você tem que assistir essa aula para vocês verem que não, eu não sou a única que tem um general que habita em mim. Todos nós temos um general que habita em nós. Tá bem? Gostou, aí, Lô? Pois é. A energia do fígado nos fornece o poder de fazer alterações nos eventos da vida. E Tô nos ligada, viu? tá bem. E nos impulsionar para cima. Desenvolvimento e crescimento precisam desta energia. Se nós pararmos para observar a natureza neste momento, é onde nós vamos ver expresso na Terra. É assim, viu, Márcia? A estagnação é contrária assim, ao crescimento. Mas eu falo assim, a gente parar aqui agora e observar a natureza lá fora, né? O desenvolvimento, o crescimento das plantas é extremamente expressivo exatamente nessa época do ano. Nós entramos na primavera, né? O período do equinócio da primavera começa 18 dias antes da primavera, então 3 de setembro começou o equinócio da primavera. No equinócio da primavera, nós já observamos que existe um potencial latente na Terra de crescimento. Algumas plantas que perderam toda a folhagem durante o outono e inverno, nesse momento, elas começam a soltar brotos. Tem outras, por exemplo, eu acho lindo, o ipê é a flor da primavera, né? O ipê rosa. É o momento em que ele explode em flor. E mal as folhas caíram, porque quando ele floresce, ele está sem folha, né? E aí, mal as flores caíram do ipê, automaticamente as folhas já explodem em seguida, em crescimento. Então, é exatamente essa energia que o fígado carrega, essa energia da primavera, de nos impulsionar para o desenvolvimento e para o crescimento, tá? Nos permite estar ciente dos objetivos finais, junto com os resultados pertinentes a qualquer situação, né? Então, convida a gente a pensar, ser forte e capaz de ser poderoso quando necessário, assim como a planta que transpõe a rocha e se dirige ao sol. Essa energia é uma energia latente no fígado, né? Que nós podemos usar para expressar as nossas vontades, as nossas necessidades, de acordo com os nossos objetivos individuais e espirituais. Tá? Ser capaz de planejar e divisar estratégias e criar alternativas no caso de dificuldades ou de uma emergência. Esta capacidade também está relacionada à energia do fígado.
bem? E aí eu trouxe essa brincadeira, né? O fígado tem o cargo de general das Forças Armadas. A avaliação das circunstâncias e a concepção dos planos que se originam dele, tá bom? Então, todos nós temos um general dentro de nós, todos nós temos a capacidade de discernir, né? De desenvolver, de crescer. É só a gente fortalecer um pouquinho o nosso fígado se estiver se sentindo um pouco enfraquecido nessas questões. Ou se sentir que está, vamos dizer assim, com essas questões muito latentes, que estão levando até para um desequilíbrio do excesso, ou excessivamente yang, vamos falar assim, né? Eu posso reduzir um pouquinho essa energia do fígado, harmonizar a energia do fígado. Para isso, a gente pode usar os óleos que a Márcia citou, os cristais que a Heloísa citou, os florais que a Valéria citou, para poder fazer esse balanceamento e esse processo de equilíbrio. Tá? A gente tem os momentos. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu, assim, adoro. Tenho uma ferramenta que eu gosto, tanto em fruta quanto em óleo essencial, que é o limão. Eu adoro ele. É tomar uma água com limão para dar uma aliviada no fígado, né? Ou cheirar o óleo de limão, tomar uma limonada, fazer um bolo de limão, trazer esse sabor, né, para aquilo que a gente está fazendo. Eu gosto muito dele. Acho o limão um ótimo amigo, né, do fígado. Tá bem? Então, esse é um dos meridianos, né? Vamos ao segundo, meridiano da vesícula biliar, tá? O canal principal da vesícula biliar começa no ângulo lateral do olho, aqui, olha. Aí, quando a gente lembra daquele assim, como é que estava com o olho vermelho de raiva, né? Quando a pessoa tem muita raiva, que o olho, né, está em sangue, alguma coisa assim, aí a gente já entende onde que está essa energia, inclusive, né? Aqui na vesícula, tá? E é um canal, olha que como ela circula, tá vendo? Vem do olho, vem para a têmpora, contorna aqui a orelha, então ela interfere um pouquinho até na nossa audição, se tiver desequilíbrio, né? Sobe, depois desce aqui novamente pela fronte, vai até a fronte aqui, olha, acima dos olhos, volta aqui pela cabeça, desce pelo pescoço, dá uma chegada nas costas, aí volta aqui para frente, ó, desce lateralmente ao tórax, faz uma curvinha no quadril. Pode falar, Márcia. Você está mostrando aí com o mouse? Não está Estou aparecendo, mostrando. não. Desculpa, mostrei no lugar errado. Vou voltar lá. Desculpa. É porque eu estou com a imagem no monitor e com a imagem na tela aqui. Mostrei Eu na estou tela. firmando os olhos aqui para tentar enxergar. Ô dó, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, começa aqui nos olhos. Aí vem aqui, faz essa curva, ó, atrás da orelha. Sobe. Vai lá em cima. Na fronte. Aí volta. Olha como a vesícula, o meridiano da vesícula, como ele interfere, vamos dizer assim, nas nossas elocubrações mentais. Porque olha o tanto que esse meridiano transita pela cabeça. Aí desce aqui, ó, pelo pescoço, vem aqui no ombro, faz uma voltinha, aí vai aqui para frente, para o tórax, desce, aí ele desce aqui lateralmente no tórax, vem até aqui assim na cintura, ó. Quando chega aqui na pelve, ele faz uma curvinha, vai lá atrás no glúteo, né, na área do quadril, faz outra curva e desce lateralmente na perna.
Tá? Aí, quando ele chega no pé, ele desce aqui, ó, ele sai da lateral, vem aqui, continua na lateral do pé, mas no segundo dedo, no rumo do segundo, ao lado do mindinho, né? Seria o quarto dedo contando do dedão, tá? E ele vem até aqui. Então, esses meridianos que circulam muito, eu falo que assim, que tem uma maior circulação no corpo todo, eles já mostram para a gente a função que eles têm de promover um equilíbrio ou um desequilíbrio, dependendo, né, da energia que eu estou carregando ali. A vesícula biliar, como assistente do fígado, ela vai ter funções semelhantes, né, à do fígado na nossa caminhada. Olha aqui o aspecto da vida que ela carrega. Deixar a vida fluir. Se eu me apego às questões que estagnam a energia no meu fígado, a vesícula vai sofrer. Energeticamente, ela não vai conseguir ajudar o fígado a, vamos dizer assim, liberar a sua energia. Ela tem na função dela o metabolismo da gordura. A função fisiológica dela é de armazenar e secretar a bilis para metabolizar a gordura. E ela é responsável por aquilo que é justo e exato. Então, quando eu faço uma ingestão de um pouco a mais de gordura, eu não vou precisar de um pouco mais de bile para poder secretar isso, metabolizar e jogar fora. Então, ela sabe a medida exata, a medida correta que ela vai liberar. Então, ela ajuda muito, olha aqui, nos processos de autoaceitação, autorresponsabilidade, de criatividade, de flexibilidade, reconhecer a criança interior. Gente, se a gente parar para prestar atenção, todas as vezes que a gente se sente inflexível, né? Que a musculatura, o movimento do corpo está inflexível, vocês podem observar que essa região do corpo aqui, ó, apresenta dores. Observem isto. Aqui e ombro. Olha, Eu de novo, olha eu de novo. Obrigada, Márcia. Aqui, ó, essa região aqui, ó, tá vendo? Até aqui a altura do joelho, ela fica dolorida. E esta região aqui, ó. Tanto que esses pontinhos da vesícula aqui, eles ajudam muito a nos livrar do peso de carregar o mundo nas costas. Tá? Normalmente, né, vamos dizer assim, nas combinações de pontos da acupuntura sistêmica, esses pontos da vesícula do ombro e do pescoço são pontos que a gente trabalha para pessoas que têm essa característica de pensamento e emocional de carregar o mundo nas costas. Tá? Mas também é uma área onde ocorre muita invasão de vento frio, que também prejudica a circulação da energia do meridiano, tá? Por isso é uma área que a gente deve estar sempre protegendo. Se está ventando muito, protege com chale, protege com um lenço, tá bem? E na questão do reconhecimento da criança interior, a vesícula vai nos ajudar, né? A energia da vesícula ela vai nos ajudar a sermos mais maleáveis e olhar o mundo com mais beleza, né? Não só aquilo, teve um momento de dor, mas foi um momento, aquele momento trouxe um aprendizado, eu posso dar um passo seguinte, né?
E eu posso continuar com o sentimento de alegria, de leveza, de felicidade dentro daquele aprendizado. Não preciso ficar eternamente, né? É uma coisa que eu falo muito assim, enquanto o fígado ele carrega essa raiva ativa para te levar para a atividade, a vesícula já tem aquela raiva passiva, que te convida a que, olha, a aceitar, né, a responsabilidade da situação, ou seja, aquela situação ela veio para você trabalhar algum contexto seu para uma maturidade emocional, talvez emoções que você ainda não consegue ter o feeling de trabalhar com elas, de aceitar, ou de relevar, sabe? E de reconhecer que essa emoção precisa ser trabalhada. Eu achei muito legal essa observação aqui. Eu tirei lá do livro da Deborah Edson, né? Autoaceitação e autorresponsabilidade. Porque, na realidade, é o olhar para si. Porque se eu fico remoendo uma situação que aconteceu, eu estou relembrando, né? Eu estou com ela ali, vamos dizer assim, fazendo um movimento de vai e volta, vai e volta. E aí eu preciso observar o que esse sentimento, o que essa condição está promovendo no meu corpo. Esse corpo, essa morada aqui, é de minha responsabilidade, espiritualmente falando, né? É minha responsabilidade. Então, cuidar dele e chegar ao final da minha jornada com ele na melhor condição possível é responsabilidade minha. Tá bom? E a vesícula vai nos ajudar a trabalhar isso. Eu ainda não sei, né? Eu ainda não consigo ver isso. Aí pega aí as ferramentas das dicas das meninas, trabalha esses meridianos. Que ótimo, Márcia. Excelente, né? Aí vai lá no meridiano da vesícula. A lima também é muito boa para limpar, né? Ainda mais que ele passa aqui, ó, um monte de vezes. Isso, pois é. Aí tem aí os cristais que a gente pode usar. Pega a lima, pega um cristal. Elô, traz aí um para nós. Um cristal. Você pode abrir. Por os verdes, né, Lu? Ai, ai. Faz assim para ele, ó. Eu sei que você está cansada. O dia foi puxado. Vou ver aqui. Crisopásio. Crisopásio, excelente, né? Pega aí um crisopásio com uma lima, acompanhado de uma lima, e dá uma massageada aí no meridiano da vesícula, tá? Coloca aí esse crisopásio num pontinho onde você está sentindo que está dolorido. E aí libera essa condição, libera essa energia. Deixa eu dar uma viradinha aqui, que o ventilador já incomodou a garganta aqui. Né? Libera essa energia para poder permitir que circule melhor pelo corpo, que ela não fique estagnada, que não provoque uma enxaqueca. Porque a enxaqueca vai existir quando ela está estagnada e não consegue circular e correr, né? Tá bem? Pode falar, Mariângela. Fiquei pensando duas coisas aqui. Uma que o trajeto do meridiano, quando ele chega na região do glúteo e desce pela perna, pela coxa, a gente pode pensar que ele é próximo do trajeto do nervo ciático. Ele inclusive, ele chega bem próximo de um ponto da bexiga. Espera aí, deixa eu chegar aqui. Aqui, ó. Ele chega bem próximo de um pontinho da bexiga que trata o nervo ciático. Entendi. Você está mostrando aí, eu não estou vendo o seu curso. Aqui, ó. Tá? Essa região aqui. Ele vai ali no glúteo, né? Uhum. Na realidade, ele vai fazer uma conexão com a energia do sacro, com a energia sacral, né? Uhum.
E o ciático, ele nasce na lombar e em seguida ele vai para o sacro para descer pela perna. Uhum. É nesse outro desenho aí, à direita, aí dá para ver melhor. Isso, aqui, ó. É tá o corpo vendo, de ó? costa? Isso, é esse aqui, tá vendo? Uhum, Ele vem se conectar com o sacro. Uhum. Tá. E a outra questão é que eu posso entender que a vesícula, uma das outras leituras possíveis da função dela é a temperança? Temperança. Né? Porque aqui ela vai exatamente te ajudar nessa questão da flexibilidade. Né? Então, nesse momento, você vai estar trabalhando, olha aqui, ó, ela é responsável por aquilo que é justo e exato, dentro, né, do contexto da consciência universal. Sim. Entendeu? Da consciência divina. Não é bem aquilo justo e exato que está na nossa legislação, ou que está na consciência da comunidade que nos criou. É um pouco acima, né? Isso, entendeu? Tanto que a gente, à medida que vai mudando, né, muitas vezes a gente vai percebendo isso. Por exemplo, eu tirei minha vesícula, eu era muito nova, eu tinha 34 anos. Quando eu fiz a cirurgia, 34? Não, eu tinha 32 anos quando eu fiz a cirurgia e tirei a vesícula. Aí é uma coisa assim, quando eu vou estudando, eu vou vendo que eu sou constitucional madeira. Eu nasci numa Constituição madeira, né? Eu brinco que eu nasci numa família raivosa. E aí eu fui aprendendo. E é muito interessante porque quando eu tirei a minha vesícula, eu estava vivenciando um processo de mudança. Tinha 3 anos que eu tinha me casado. E eu literalmente casei e mudei. Eu casei num sábado, no sábado seguinte, eu estava em São Luís do Maranhão, um calor infernal, numa situação assim, eu tinha largado tudo em Belo Horizonte, tudo, trabalho, né, família, relações, e fui para um lugar onde eu ficava trancafiada dentro de casa, eu não suportava o calor. O marido saía às 5 horas da manhã, chegava em casa 8, 9 horas da noite para trabalhar, e eu num lugar estranho, onde as pessoas não saíam de casa por causa do calor, não tinha aquela convivência que a gente tem aqui, né? Então, foi muito difícil esse início para mim. Muito difícil. Eu rebolei, aprendi muito a flexibilizar com muitas coisas, né? Mas tive que extrair a vesícula. Ela já não era boa de serviço, né? Na medicina ela era considerada preguiçosa, é uma característica familiar, inclusive, porque na família do meu pai é muito comum a cirurgia de vesícula. Vários membros da família do meu pai tiveram a extração da vesícula. Olha também a hereditariedade, né? Aí vem o contexto, a constituição social, né? Que tem esse peso, mas em compensação, a partir dessa colecistite que eu tive, eu aprendi a lidar com ela. E aí, a partir da busca pelo conhecimento da metafísica, né, da terapia complementar, aí eu fui conhecendo melhor esses contextos dela relacionados às condições espirituais, e aí eu passei a não ter problemas, porque a pessoa que extrai a vesícula, ela costuma ter cólica, mesmo sem o órgão físico. Entendeu? E eu, depois que eu tirei, eu tive cólica uma única vez, nunca mais. Mas por trabalhar, né? Exatamente por aproveitar o conhecimento e assumir essa responsabilidade sobre o corpo. Tá bem? E fui tratando, né? Sempre que eu sinto que tem assim, tá aprisionado um pouquinho, eu vou lá e dou uma trabalhada. Busco os pontos, né? Passeio pelo trajeto do meridiano, busco os pontos para poder liberar a estagnação.
tá? Então, vamos lá. As capacidades... problemas, né, que a vesícula vai apresentar para a gente. Falta de força de vontade, amargura ao danado do controle. O controle trava a nossa flexibilidade, né? A raiva passiva, né, aquela que eu falei que fica indo e voltando, a culpa, o medo, sentimentos bloqueados. Aí qualquer sentimento que bloqueou, travou, não permitiu a abertura, a vesícula vai chiar. Memórias de incesto. Olha, você quer ver uma coisa? É aquele pontinho que eu falo muito nele, lá no curso, né, no toque aromático, aqui, ó, tem um pontinho aqui do lado, olha, no rumo do mamilo, abaixo da axila, nós temos aqui, peraí, aqui, ó, ele está no rumo do mamilo, debaixo da axila, que é abaixo da axila, a gente tem um pontinho da vesícula aí. Não tem ninguém que eu conheço que não cutuque, ele não dói. Todos nós. Qualquer coisinha que aborreceu, ele já sinaliza. Eu adoro colocar aí a cor amarela. Para mim, é a melhor. Para mim, assim, é um ponto onde você vira para o coração e fala assim: alegria. Você dá uma carguinha de alegria para ele, ele vai e começa a abandonar as tristezas. Tá bem? Muito bom da gente trabalhar esse ponto aí, né? Então, aqui, tanto que lá... qual que é o ponto, Márcia? Eu estou sem o mapinha na mão aqui, mas eu acho que é o 23. É o F14, não é? Não, vesícula biliar. É no rumo do mamilo, debaixo da axila. Acho que é o 23. Tá certo. Né? É o 23. Tá? Ele é ótimo. Então, ele adora uma alegria. Coloca um limão siciliano maduro nele aí para você ver. Faz assim, ó. Ou uma mandarina vermelha, uma laranja doce. Ele vai gostar bem, tá? As capacidades essenciais da vesícula são discernimento, julgamento e capacidade de tomar decisões. Essas funções estão presentes no corpo, na mente e no espírito. Essas funções precisam ser compreendidas em todos os níveis do funcionamento humano, tá? Então, a vesícula nos convida, inclusive, a observar isso, né? A nosso potencial de discernir, a questão do julgar. Esse julgar aí, a gente, né, tem que ir aprendendo todo dia, no dia a dia, tá? É uma coisa dificilzinha assim, de trabalhar, mas possível, né? E a capacidade de tomar decisões, né? Decidir por si o que é melhor para você, né? O fígado planeja e a vesícula biliar decide. Tá bem? Então, por isso, eles trabalham juntos, né? Não só eles, né? Existem escolhas em tudo o que fazemos. E é por meio desse oficial que somos capazes de escolher. Alguém precisa decidir quando ativar o processo de coagulação do sangue, liberar hormônios e secretar bile. Todo movimento físico do nosso corpo é uma coleção de decisões tomadas em frações de segundos que nos mantém em equilíbrio e com braços, pernas e peso corporal no lugar correto. Bem profundo, né? Esse é do inglês lá, Maria Lúcia. Mas esse livro dele, eu pego essas informações dos 5 elementos, né? Eu acho fantástico. Assim, olha a forma, olha a profundidade do que ele acabou de falar aqui. Cada conexão feita dentro do corpo depende da energia de fígado e vesícula biliar. Cada conexão que é feita. É o general, né?
Exatamente. Entendeu? É o general, né? Vamos dizer, vai atuar aqui, vai atuar ali, vai, né, se posicionar dessa forma. Então, assim, é muito fantástica a forma como ele faz essa leitura, trazendo para a parte biológica, para a nossa parte física, né? E, ao mesmo tempo, se a gente for parar para observar tudo, né, que a gente está fazendo, eu ando a 1000. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Eu fui no centro buscar cristal, que mandei lapidar. Eu fui buscar livro, que está lá do outro lado da cidade, que eu deixei lá, porque aqui no apartamento não tinha lugar de colocar. Então, assim, um monte de coisas. Comprando embalagem para mandar para vocês o material. Aí fui na gráfica buscar etiqueta. Cheguei lá, o troço estava, a parte do serviço estava todo errado. Eu falei, não tem problema não, vou me virar com o que eu tenho, né? Porque o serviço que ele fez errado não tinha a menor condição de aproveitar. Como é uma pessoa que eu conheço, acho que devia estar de mau humor o dia que pegou o negócio, porque eu mandei por e-mail tudo direitinho, pedi uma medida 3 por 4,5, o cara me faz um negócio desse tamanhozinho assim. Ah, mas a sua arte estava desse tamanho. Eu falei, era só você virar para mim e falar, não dá para fazer não, que a arte não está no tamanho. Igual você fez com o folder. Pronto. Agora, fazer e me cobrar, aí eu sinto muito, mas você perdeu o serviço. Lá no e-mail está escrito, né? É chato, mas eu tive que tomar essa decisão. Era um prejuízo de R$ 40. É pouco? É pouco, entre aspas, né? Porque eu não acho R$ 40 ali na rua. Eu vou ter que trabalhar para. Então, são decisões que a gente precisa tomar. Eu, de repente, em outros tempos, em fase de vesícula desequilibrada, eu poderia ter trazido, pago e vamos dizer assim, jogado no lixo o meu prejuízo. Né? Hoje não, hoje eu decidi que o prejuízo ia ser dele. Porque se ele estava de mau humor naquele dia, ele vai ter a responsabilidade de arcar com o prejuízo dele. Eu não trouxe e pedi de volta meu dinheiro, né? Porque realmente o serviço não me atendeu. Sabe? Então, às vezes, tá vendo? Nesse momento, por exemplo, acho que se eu tiver que medir a energia do meu meridiano do fígado e a energia dos demais, fígado e vesícula estão trabalhando, ó, e eu estou tendo que tonificar o rim, né? Para não perder. Tá bem? Né? Então, é muito legal a gente conseguir essas informações e prestar atenção nelas, né? É muito bom para nós, né? Hoje eu trouxe um texto, eu sempre trago um mantra, né? O mantra vem em seguida. E hoje eu trouxe para a gente um trecho da doutora Evelyn, alergologista e imunologista, né? Da Colônia Médica do Grande Coração, que trabalha com o grupo lá Anjos de Luz. Tirei do livro, né? Do grupo Anjos de Luz. E a doutora Evelyn, ela traz para a gente que essas funções, né? A função, ela representa para nós, a nossa caminhada, a força interior, tá? Nosso poder respiratório e a nossa imunidade, tá bem? Ela diz que há um amplo espectro de possibilidades. Não se tem a causa e o efeito em um simples olhar analítico, porque vibra um campo emocional intenso que clama por amparo e por orientações. Padece o corpo, sofre a alma. Simples diagnóstico não leva à definição de um processo que se vincula ao alto padrão de sentimentos e emoções ocultos e conturbados. Ampla é a alma, amplo é o coração. Quando eu li esse texto dela, eu me lembrei de uma situação de uma pessoa que eu vi desenvolver uma alergia assim absurda. E o que curou a alergia dessa pessoa foi a passiflora. E eu amo a passiflora para trabalhar processos de medo intenso.
independente da origem do medo. O floral de passiflora ou a tintura mãe, né? Eu gosto mais do floral de passiflora. Ajuda demais a aliviar todo esse medo, sabe? Esses excessos de pensamento. Aí as emoções vão ficando conturbadas, os sentimentos vão se misturando, porque existe uma sobrecarga que você não consegue, vamos dizer assim, de cara. É o que ela fala aqui. Um simples olhar analítico não vai conseguir compreender o que está no fundo daquela questão, sabe? E me trouxe, foi tão interessante que eu falei, gente, isso me lembrou tanto a gente não se preocupar em estar com o nosso fígado limpo, né? O nosso sangue que está circulando pelo corpo, porque, consequentemente, vai dificultar o restante das ações do corpo. Então, é sempre bom a gente estar ajudando aí o nosso fígado, né? Por isso que eu falei do limão, gosto mais dele para dar umas limpezas. Eu ainda estou sentindo a intoxicação que eu tive lá com a tal da estévia, com adoçante à base de estévia. Ainda não saiu totalmente do meu corpo. Eu tenho usado limão com uma certa frequência. Eu passei uma semana, assim, cortei totalmente a carne, falei com a nutricionista, tirei a carne totalmente, e assim, dando um jeito para poder limpar, e ainda não consegui me livrar do resíduo do adoçante, né? Então a gente precisa realmente olhar e ter essa preocupação, né? De fazer essa limpeza de vez em quando. Bem? Vamos lá para o nosso mantra, então? Bom, falar um pouquinho dos mantras, né? Que são expressões que conectam a força e o poder curativo das palavras, que vibram em perfeita sintonia com a pura essência divina. Reconhecer nossas limitações e dificuldades abre porta para buscar a expressão que irá curá-las, né? Inclusive, lá no Equilíbrio Cristalina Aromática, eu coloquei um mantra, exatamente para a gente poder ir trabalhando e entrando em reconexão com a harmonia da vida. Isso tem feito uma grande diferença, né, meninas? Tem feito uma grande diferença estar nessa reconexão com a harmonia da vida. Contar para vocês assim que ontem veio um vendaval aqui em casa, né? Passou um furacão por aqui. Então, assim, eu consegui passar pela situação com maior tranquilidade. Você vai para o hospital, é lá que você vai precisar tomar um remédio, vai ter jeito, não. É medicamento injetável, entendeu? Então, assim, quando cheguei no fim do dia, eu estava cansada, porque foi um susto. E tem sido vários sustos, um atrás do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto agraciada pela oportunidade de ter podido colocar isso num papel, né? Porque o livro está aqui, ó, já comecei a pegar, né? Então, colocar isso aqui no papel, sabe? Foi assim, eu me sinto muito agraciada, principalmente pela resposta que eu estou tendo no corpo, sabe? Hoje, uma das terapeutas me ligou que ela fez aplicação numa pessoa e que ela sentiu energia demais e a pessoa ficou com energia demais que ela ficou assustada. Aí, como eu conheço a pessoa que recebeu, eu falei, isso é normal, né? Daqui a pouco esse fluxo energético vai normalizar. Ela falou, mas ela está com dificuldade de respiração. Eu falo com ela para respirar profundamente. A técnica tem mostrado, quando a pessoa tem uma respiração curta, que ela não respira o suficiente, a técnica está cobrando da pessoa que aprofunde a respiração. Sabe? Já teve 3 pessoas que eu vi acontecer isso, né? Da técnica pedir. Eu, inclusive, fui uma pessoa que, no início, eu comecei assim, a observar, né, nas primeiras aplicações,
eu tive muito essa circulação energética de parar, opa, está na hora de respirar um pouco, vamos dizer assim, corretamente, a vesícula atuando aí, entendeu? Respirar de forma correta, de forma que nutra todas as células, tá bom? Bom, vamos ao mantra, então. Pode fechar os olhos, eu vou repeti-lo aqui 3 vezes, tá? Respira fundo, libera a mente. Eu vibro em mim a libertação do que me causa a irradiação da dor. Eu vibro em mim a libertação do que me causa a irradiação da dor. Eu vibro em mim a libertação do que me causa a irradiação da dor. Eu vibro em mim a libertação do que me causa a irradiação da dor. Deu leveza aí? Eu senti um formigamento da primeira vez, aí mudei a postura do corpo, né? Aliviou na hora. Deu uma leveza, deu aí, tranquilo, que bom, que ótimo. Bom, aqui estão as referências bibliográficas, né, das consultas. Eu adoro esse livro, A Cultura Constitucional dos 5 Elementos, mas é mais para quem estuda medicina chinesa mesmo, tá? Que ele vai elemento por elemento, né? Então gosto muito dele. Gosto muito de tirar as informações dele, tá? Bom, gente, eu vou deixar aqui o convite, né? Para quem quiser, né? E puder, né? Sei que para Maria Lúcia e Fátima é difícil, mas se quiserem, sábado, né? Nós vamos fazer o lançamento do livro, vamos fazer um bate-papo. Aí, dependendo do lugar lá, se tiver condição, nós vamos fazer. Vou colocar no Instagram ao vivo. A gente tem que ver se tem condição, né? Porque se tiver muito barulho, né? A Savassi é uma área movimentada, então vamos ver como que vai estar o movimento lá. E no sábado nós vamos fazer o lançamento. E aí, segunda, já começa a enviar para vocês, tá? Domingo eu vou tirar o dia para descansar, que eu estou precisando. Merecido. 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 Nossa, esse descanso vai ser merecido, viu? E espero que vocês gostem, né, da técnica, que experimentem, porque sem experimentar não adianta, tá bom? Parar aqui a gravação.